Olá, mais um OshoCast, capítulo 8, Tantra Suprema Compreensão do Osho, um capítulo cheio de riquezas. A gente vai começar com um assunto que é esclarecedor. Muita gente se sente confusa com o Osho, porque uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra, e nesse capítulo ele deu uma das explicações do porquê ele fala isso. Isso é muito interessante. Champaque, você quer pegar a bola e continuar o jogo sobre esse assunto? Olha, Sargan, é assim, a gente sempre escuta alguém fala assim, não, mas o Osho é contraditório, porque eu vi ele respondendo uma coisa de um jeito, depois de outro. E nesse texto ele fala, parecerei contraditório, e sou. Sou um paradoxo, porque estou tentando ensinar-lhe tanto o princípio como o fim, o primeiro passo e o último. Então, Nissargan, ele fala para muita gente. Então, no meio dessa muita gente, as pessoas estão em estágios diferentes no seu processo interno. Então, ele fala alguma coisa que aquilo é muito significante para uma determinada pessoa, para outra, aquilo é confuso, É, porque é muita coisa. Então, em outra situação, ele está respondendo para o outro que está isso. começando, está engatinhando na história. Então ele fala coisas que são diferentes, aparentemente contraditórias, por causa dessa diferença de público, né? Sim. Isso é uma das questões que ele coloca, né? Então, isso que você está falando é uma coisa que a gente já entendia, mas Uhum. nessa vez ele deixa claro, né? Ele fala: vocês são muitos. Aí que tem um ponto legal, né, de a gente ressaltar nesse vídeo, que tem um valor imenso. Fique onde você se identifica. O que bate com você, o que ressoa com você. Aquilo não ressoa. Até que ele conta uma história de um cara sannyasi muito coerente, muito honesto na sua busca, que veio falar com o Osho, Osho, pô, eu curto yoga, meu. Eu faço Hatha Yoga há 2 anos e você vem falar que o Tantra é muito superior ao yoga. O que que eu vou fazer agora? E aí o Osho dá a resposta aqui. Você quer falar o que o Osho falou, mais ou menos, Jean-Paul? Não, eu acho que é basicamente isso, né? Porque, quer dizer, no fundo, assim, tanto o Tantra como o Yoga, no que o Osho diz, eles representam caminhos, né? E, assim, são caminhos para se chegar a uma iluminação, a superação do ego, né? Mas são caminhos diferentes, né? É um caminho onde existe é, ritos, né? Para serem seguidos, e outro lugar onde você trabalha mais uma espontaneidade, que são diferentes, né? Mas assim, mas não é, eles podem ser inclusive complementares, né? Um com o outro. Isso, e o que o Osho fala é que siga a sua, meu. Você está curtindo? Sinal verde, toca o barco. Esquece o que eu falei. Quem sabe talvez um dia você mude, mas agora você está nessa. Respeite a sua. Então, esse é o ponto lindo da história. Porque tem coisas, eu sinto isso realmente. Tem coisas que o Osho fala que não bate para mim. E boa, eu sei disso. E tem coisas que entram com uma delícia. Eu sei disso. Então, aí ele fala muito isso. Aproveita, digira, absorva, entre fundo, faça aquilo o seu sangue, os seus ossos, mas na sua e deixa o resto que não for, que não bateu para lá. Porque, de novo, ele fala mesmo textualmente, eu estou falando para muita gente. E essa parte que ele fala também, né, de que ele está falando o começo e o fim é extremamente interessante, né? Ele dá um exemplo disso quando ele fala sobre meditação, né? Que meditação é testemunhar,
Portanto, meditação não é técnica, mas eu falo muito de técnicas. Eu ensino técnicas. Aí você vai falar, pô, se meditação não é técnica e você dá técnica, você está me deixando confuso. Aí Uhum. ele dá a comparação de dois mestres, né, que são opostos, que é o Maharishi Mahesh, se eu não me engano, que mexe com meditação transcendental, que é técnica, 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 técnica. O que vale é técnica. E ele fala do Krishnamurti, Uhum. zero técnica, não tem técnica. A questão é o entendimento. Aí ele Uhum. fala, bom, o Maharishi Mahesh está falando para um público que precisa de técnica, porque não tem condições de entender a mensagem da não técnica, Uhum. mas faz parte do processo. Agora, se o cara só fica falando em não técnica, não técnica, não técnica, para a maioria das pessoas precisa de técnica. Aí a Uhum. pessoa vai ficar boiando, ou vai entender intelectualmente, mas não vai haver uma transformação. Aí o Osho fala, eu sou os dois. Né? Uhum. E aí esse é o malabarismo que o Osho faz. E para mim isso é fantástico, é assim mesmo, é genial. Ele Uhum. ser os dois e a gente saber que ele é os dois, entender que ele é os dois, assimilar as duas coisas. Sargan, eu vejo assim, é, duas coisas, né? Às vezes a pessoa diz assim, poxa, eu li um livro do Osho, isso aconteceu muitas vezes comigo, e já ouvi muita gente falar isso, que um ano, 2 anos depois, você pegou o mesmo livro para ler e você fala, cara, eu não li, parece que eu não li esse livro. Eu entendo que seja exatamente esse processo, isso dele falar para o princípio e para o fim, e você consegue absorver determinada coisa que ele está dizendo, mas ele está dizendo mais do que aquilo. De repente, nas entrelinhas, ele está deixando coisas que na primeira vez que eu li, há 3 anos atrás, eu não estava captando aquilo. Mas através de meditação, de outras reflexões, outros textos que eu vi, um vídeo que eu assisti, o amadurecimento da própria vida, eu pego outra vez o livro e falo, cara, porque estava embutido dentro daquilo. E uma É, outra coisa que eu acho interessante é uma afirmação assim, isso não é do Osho, mas eu já ouvi pra caramba, né? Essa frase você deve ter ouvido, muita gente, né? Que o cara fala assim, quando eu estava começando o caminho, né? A montanha era montanha e a mata era mata. Mas depois que eu comecei a caminhar, eu vi que a montanha não era montanha e a mata não era mata. Aí eu caminhei mais um pouco, aí eu vi que montanha é montanha e mata é mata. E à medida que o cara vai caminhando, ele vai descobrindo que não é e que depois é. Mas é o próprio processo do crescimento, é, a percepção dele que vai se abrindo, né? exatamente. A consciência dele vai se expandindo e ele vai conseguindo absorver e perceber mais coisas. Então, assim, quando eu sinto que isso na mensagem do Osho, isso acontece. De Acontece. você ler e É, depois, quando você lê outra vez, fala, cara, mas eu não tinha visto isso, né? é. E assim, isso que você está falando da montanha, montanha, eu vou acrescentar algo. Tem um momento que talvez o cara perceba que a montanha é mata e que mata é montanha. Isso. Agora, se o Osho ou alguém for falar isso para mim, montanha é mata e mata é montanha, eu não vou dar bola, eu pessoalmente, porque não está dentro do meu entendimento. Uhum. Então, eu vou Isso. ficar com outro nível e vou Uhum. ficar feliz com o meu nível de entendimento. Exatamente. Tem nesse mesmo capítulo, hoje estava falando de umas coisas que eu senti que estava além do meu nível de entendimento. Então, eu não, deixa para lá, não faz parte agora. Acho que esse é um ponto legal, né, Champac? Eu acho que é um esclarecimento importantíssimo, né? Porque ainda tem pessoas que se confundem com isso.
O Osho falou alguma coisa hoje, algumas pessoas me escrevem, pô, mas o Osho falou isso, meu, que coisa, não tem nada a ver. Aí, de repente, tem outro texto que o Osho fala uma coisa que é o contrário, aí a pessoa fica mais ou menos satisfeita. Ela tem que já entender de cara. Aquilo Uhum. não necessariamente é para ela, e não necessariamente representa a verdade absoluta. O cara já tem que entender isso de cara. Não, isso, Nisargan, você tocou num ponto. Quer dizer, nesse próprio capítulo, o Osho se refere à palavra amor de uma maneira, e a hora que eu li, eu falei, cara, como assim? Ele está dizendo alguma coisa? Não, mas assim, eu tô no começo de um relacionamento. Eu trago a coisa para o meu lado, eu falo, cara, hoje está me dando uma cacetada na cabeça. Como que é isso? Aí eu parei, assim, aconteceu comigo essa semana. Eu peguei e falei, cara, mas espera aí, não, mas o Osho fala, ele tem uma outra abordagem. De repente ele está falando isso numa situação que não é a situação que eu estou vivendo, não é o meu ponto. Aí eu busco um outro texto onde ele fala exatamente aquilo que, É, não, é aqui. Eu falo, cara, então é exatamente isso. Ele fala uma coisa e eu sinto aquilo que eu estou pronto para absorver. é, No ponto que eu estou, isso para mim bateu assim como uma coisa que eu recebo aqui dentro e aquilo me traz uma luz, me traz uma clareza, mas entendeu? tem, E eu consigo perceber que aquela outra coisa que ele disse, que me bateu como porrada, eu consigo compreender. Não, aquilo é uma outra situação que é assim, 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 assado, tá. né? Eu entendo perfeitamente isso, mas eu sinto que existe também um perigo aí, porque às vezes a porrada é para a gente. Não Uhum. estou dizendo que é o teu caso, né? Porque é uma avaliação individual. Mas a pessoa, ela não quer receber porrada. Tem É. pessoas que não querem que caia a ficha do ego. Tem Uhum. pessoas que não quando a gente fala tem pessoas, em alguma dimensão nós também, né? Uns mais, outros menos. Eles só querem enxergar o que é favorável ao seu próprio ego ou Uhum. às suas próprias crenças. Aí não tem abertura suficiente de ver uma outra perspectiva que poderia ser justamente para a própria pessoa. Mas aí é uma defensividade do ego. Aí ela se agarra a uma outra declaração que é Uhum. favorável ao seu ego, que, mas na verdade não se aplica a ela. É muito delicado. Champaque, eu cada vez mais sinto que palavras elas são transformadas pelas pessoas de acordo com a conveniência do próprio ego. Uhum. Tudo, tudo. O que nós estamos falando agora, o que as Isso. pessoas estão ouvindo, tudo é elaborado por um mecanismo de defesa, de argumento. Então, tá certo, é muita responsabilidade, né? E A, a, aí, aí fica essa questão, inclusive, de quando o Osho fala absorva aquilo que é nutritivo para você, do que eu falo, aham, corre esse risco de você corre. falar isso é nutritivo para mim porque isso está alimentando meu ego. Aí eu falar isso é nutritivo para mim porque está reforçando o meu padrão de comportamento. Pois é, Então, é um alerta que fica, inclusive, isso que você está dizendo, é, a respeito dessa questão do que é nutritivo, do que é a minha inclinação, do que eu posso absorver, até aham, onde eu absorver ou é meu ego que está absorvendo, porque aquilo está de acordo com, né, o aham. caminho que eu tenho seguido até agora, né? Então, aí a gente pode passar para um outro tema que tem relação com o que nós falamos sobre essa questão. É uma coisa que me tocou muito, né, quando ele fala sobre a gente ter fantasias, sabe? Né? Então, por exemplo, ele dá um exemplo mais ou menos quando a pessoa está se relacionando com alguém. Ele fala muitas coisas que para mim estão um pouco difíceis de entender quando ele fala do belo, né? A Uhum. pessoa chama algo de bonito porque aquilo lhe agrada,
Mas ele fala que nada, na verdade, é belo, porque em si é sempre uma interpretação da pessoa. Isso é um pouco difícil, mas é verdade. É verdade. É verdade. É porque tem pessoas que a gente acha tão bonitas, mas não é possível, essa pessoa é linda, né? Mas não é que ela é linda, aquilo me agrada, mas eu estou colocando em mim a história, e não nela. Uhum. Mas deixa eu chegar ao ponto que ele fala, bom, então tá, se você cria uma ideia de que tal pessoa é fantástica e você tem o desejo de se aproximar, e você se aproxima, e você cria um relacionamento, você automaticamente cria uma fantasia em cima daquela pessoa. E isso eu digo por mim mesmo. Eu tive relacionamentos, acho que todos eles, havia fantasias, né? Por quê? Porque eu estou identificado com aquilo e eu quero que a pessoa seja aquilo de grandioso. E eu acabo não enxergando algumas coisas. E aí a pessoa começa a se relacionar e as fantasias vão caindo, né? Uhum. Aí pode acontecer da gente ficar com bronca da pessoa porque ela não é aquilo. Uhum. Aí eu posso criar uma fantasia contrária. Antes ela era tudo de bom, agora ela é tudo de ruim. É. Mas as duas coisas foram criações da minha mente. E o convite que o Osho fala, isso para mim me sensibiliza, porque eu vivo isso, eu vejo isso. O convite que o Osho, que eu entendo que o Osho fala, veja as coisas como elas são, né? Observe o que está passando na sua cabeça, questione isso que está passando na sua cabeça, veja se bate com a realidade. E isso, para mim, é uma mudança de postura em relacionamento absurda. Uhum. E aí, você lembra dessa É, parte? claro, claro. Inclusive, assim, ele fala tem um ponto que é assim, algumas coisas são assustadoras, né? Ele num ponto fala assim: se você vê uma mulher bela, fuja dela, sai correndo para você não cair na armadilha. Quer dizer, é claro que tudo isso é metafórico, né? Claro. Né? E um outro ponto que ele Ele só fala, está falando, é perigoso. é perigoso. Entendeu? Agora, isso é um chamado, o Nissargan, como eu estava dizendo, assim, trazendo para o caso pessoal, né? Eu estou começando um relacionamento, eu estou começando um relacionamento com uma mulher que eu acho bonita. Aí eu falo, cara, o Osho veio aqui, deu uma porrada, eu tenho que sair correndo, o que que eu tenho que fazer? Então, essa questão da observação, eu acho que é assim, muito legal de você pegar isso e trazer e falar, cara, existe esse risco. Que é que está acontecendo? De eu poder parar e olhar, não só eu na minha individualidade, mas na hora que eu estou junto, eu poder trazer essa questão, sabe? E poder pensar e refletir a respeito e fazer uma pesquisa, um mergulho aqui dentro, inclusive na presença, para poder sentir o que é, que histórico é esse, como que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui porque ela tinha um nariz bonitinho. Eu cheguei aqui porque ela tinha um olhinho assim, que ela olhava desse jeito. Ou eu cheguei aqui porque teve alguma coisa de um certo encantamento com o modo dela ser, com o modo dela agir. Ou será que tem alguma, sabe? Todas essas questões, eu sinto assim que é uma contribuição muito grande nesse momento, para mim particularmente, porque eu estou trazendo o meu caso particular, eu poder trazer isso tudo em termos de eu fazer uma comparação assim com os muitos relacionamentos que eu tive. Eu já casei, descasei, casei, descasei, casei no templo budista, casei no templo católico, entendeu? Eu tive várias experiências, eu sou tido como casamenteiro, entendeu? Então, eu pego e trago, cara, eu quebrei a cabeça várias vezes, muito nisso que você falou, entendeu? Da fantasia
e depois a fantasia oposta, entendeu? Olha, era isso, 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 pô, mas depois, pô, não era nada. O que que foi? Eu me frustrei, ela me enganou, entendeu? Então, eu sinto que esse toque do Osho, ele é assim, é para trazer para a própria experiência da gente, entendeu? É, Para o dia a dia. O que que eu estou vivendo, né? é. E basicamente o que eu vejo é trazer a atentividade para a realidade, né? E saber Exatamente. distinguir, aí que está a arte, saber distinguir o que que minha mente está interferindo de tal forma que eu distorça a realidade. Uhum. Isso que é o ponto, né, meu? O que que eu estou distorcendo da realidade da minha mente? E eu tenho a impressão, Champac, que nós só vamos descobrir a realidade, o que que as coisas são, o que que as pessoas são de fato, no silêncio interno. Não vai Uhum. ser através de conclusões. Eu vejo isso em mim. Quanto mais eu fico elaborando, comparando, julgando, mais longe eu estou da realidade. Uhum. Quando eu fico em silêncio em relação à situação, silêncio no sentido de não estar pensando que é bom, que é ruim. Ele também fala nesse capítulo, essa história do julgamento, isso é bom, isso é ruim. Nada é bom, nada é ruim, né? Tudo é como a gente vê. Então, quanto mais eu percebo que não há um comentário sobre o que eu percebo, mais é confiável o que surge. Mas é diferente do resultado de uma análise. Uhum. Em resumo, a minha experiência é que qualquer análise intelectual, ela não é confiável. Para mim, cada vez mais. Eu É. percebo que as análises intelectuais, as comparações, elas não são confiáveis. O que surge a partir do silêncio é mais confiável. Uhum. Agora, para isso, eu tenho que identificar a ocorrência do silêncio. Mas eu tenho a impressão que há pouco tempo atrás eu não conseguia identificar. E até hoje eu não consigo sempre. E aí fica a questão de nível, né? Uhum. Tá bom, silêncio é maravilhoso, mas você consegue identificar quando você está em silêncio? A pessoa tem que ser honesta, não sei, ou sei. É. Ionis Sargana, eu sinto assim, e no dia a dia, aí já não, não estou trazendo por um caso específico meu, mas assim, de coisas da vida. Você traz um condicionamento seu, lá que veio de pai, que veio de não sei quem, e que você, no fundo, você é aquele tipo que gosta de cuidar, de carregar as pessoas no colo. Aí você encontra aquela garota que gosta de ser carregada no colo. Aí você vai e carrega ela no colo. Então, assim, são armadilhas da vida que a pessoa cai, a pessoa, sabe, a pessoa tropeça. E Nos não tem jeito. tropeços que a gente não tem jeito. Nos tropeços da vida, por mais que você fala, não, eu estou buscando isso, eu estou meditando todo dia, tal, cara, você tropeça. Você Sim, tropeça em várias situações, inclusive nessa. Aí sim, você cai numa armadilha. sim. Agora, o mérito, né, ou a conquista, muitas vezes não está em não cair nisso, porque nós não estamos preparados para não cair nessa. Então, beleza. Mas aproveitar a situação para que na próxima eu não caia. Aí você repetiu o erro duas vezes, aí já está meio que precisando de uma garibada. E, ô Nissargan, outra coisa é o toque que ele dá da observação, né? Aham. Que assim, que nada é mal, nada é bom. Como ele disse, na natureza não tem o mal e o bom. A mente cria essa situação. Então você traz o quê? Observa, Tem né? uma parte aqui que ele fala, e eu tenho a impressão que vale a pena a gente ler.
porque isso é tão, 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 tão importante que talvez a leitura dê um empurrão a mais. Vou ler. Tudo bem, Champaque, eu leio? Tudo bem, isso. Observe a ganância. A ênfase está na palavra observe. Observe o sexo, observe a cólera, a dominação, o ciúme. Uma coisa deve ser lembrada: não se identifique, simplesmente observe. Torne-se um espectador. Essa é toda a arte, né, meu? Exatamente. E Exatamente. aí ele acrescenta, gradualmente, a gente tem que entender que a coisa é gradual, pelo menos eu sinto em mim que isso é verdade. Gradualmente, a qualidade da testemunha cresce e você passa a ser capaz de notar todas as nuances da ganância. Elas são Uhum. muito sutis. Você passa a ser capaz de perceber o quão sutis são as funções do ego. Esse é o convite, né? O grande convite, Exatamente. Inclusive, o resumo dos resumos, né? nessa situação assim que eu exemplifiquei, né, do camarada que gosta de pegar a menina no colo, encontra com a outra, com a garota que gosta de ser pega no colo. Se o camarada, né, ele está nesse caminho, né, ou qualquer um de nós, né, meditando e leva em consideração esses toques, é a hora do cara virar e parar e falar, espera aí, eu reconheço em mim essa minha tendência de querer carregar no colo e eu estou caindo numa armadilha, porque ele está trazendo a observação na hora. Então, ele não vai precisar nem de cair nessa armadilha para, numa próxima, ele não cair. Nessa próxima, nessa própria, ele pode trazer a observação. Se ele conseguir, ótimo. As Exatamente. coisas são complexas, porque se existe essa tendência dele de carregar no colo e a tendência da outra pessoa de ser carregada, se ele deixa de carregar, porque ele saca, pode dar tilt. Eu já testemunhei isso. Eu saquei, mas eu saquei, porque eu tive isso num outro relacionamento. Aí eu percebi que eu estava repetindo mais ou menos, não tanto, mas estava repetindo a mesma coisa nesse atual. Aí eu brequei, né? Eu quis dar um stop, né, nessa história. Aí deu tilt. A pessoa já se estourou. É, E aí vai da força interior de saber o que que eu faço agora, né? Meu? Vai da sabedoria. aí vai cair naquela situação, né? Que o Osho fala assim: sai correndo. Se você não saiu correndo antes, cara, vai sair correndo depois. Uma hora vai sair um para um lado e um para o É. outro. Se não Porque a for armadilha era possível, essa, né? né? Se não for possível Se uma não for possível. reharmonização, Exatamente, porque é. havia uma combinação, um encaixe, talvez doentio, mas era um encaixe. A partir do momento em que ele sai desse padrão, o risco de separação é grande, mas pode ser que haja uma outra harmonização. A pessoa pode se dar o trabalho de buscar essa reaproximação, essa reharmonização, que pode ser possível e pode não ser. E às vezes não é mesmo, né? Champac, vamos pegar um outro ponto aí? Vão avançando, né? Eu acho muito interessante esse comentário dele a respeito da identificação, quando ele traz isso até para a própria meditação, né? Que ele disse, ele até fala, você esteve identificado com sexo, com ganância, com alguma coisa, você trabalhou isso tudo praticando técnicas de meditação, mas você acabou se identificando com a técnica de meditação. Aí você se agarrou àquela técnica, né? E aí vem essa história que a técnica não é a meditação, né? E aí entra numa daquelas contradições do Osho, né? Que ele fala para ele te estimula e cria técnicas de meditação,
né? E no momento ele vem dizer que a técnica não é meditação, e o cara fica com uma interrogação na cabeça. Então, o que que é isso? Né? O que É, que é a meditação, né? esse é um ponto que eu acho que é bastante importante, Champac, porque eu vejo, é, eu vejo, claro, a gente consegue ver mais nos outros, né? Na gente mesmo nem tanto. Mas eu vejo, vê se você já não percebeu isso, a pessoa se agarra a técnicas dinâmicas, a técnicas ativas. As técnicas ativas, elas são grandiosas. Elas são liberadoras de tensões, ela deixa a gente mais solto, ela cria uma calma, tudo bem. Mas eu percebo que elas são um preparo para algo mais delicado, mais sutil. E eu vejo pessoas que ficam nessa de ativa, 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 catártica, catártica. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, passou 4 meses, vai e não sai disso. Eu falo, não é possível. Algo está errado. Porque se elas são uma preparação para uma sutilização, se a pessoa não entra para um outro estágio, uma outra etapa, e fica presa naquilo, algo está errado. Não seria um apego, não seria uma ideia, não seria um medo de largar a bengala? Não está na hora de largar a bengala? Não está na hora de colocar em prática essa consciência em outras situações? Eu acho esse tema bastante importante. Não sei se você já teve isso, né, de Já, com ficar pegado, certeza, com né? E se certeza. você já observou pessoas assim. Aham, com certeza, com certeza. O Nisargan, assim, ele diz textualmente nesse capítulo que a meditação, no caso a técnica, é apenas uma ponte e tem que ser atravessada. Ela tem que ser atravessada, então não é para você ficar na ponte. E ele fala no outro lugar: as técnicas podem ajudar, mas podem não levar exatamente à meditação. Elas te levam a um tatear no escuro. Então ela cria alguma coisa, e se você está tateando no escuro, você está tateando em busca de alguma coisa. Você pode estar tateando em busca da meditação e chegar à meditação, e pode não chegar. Você pode passar a ficar só naquela técnica de fazer, 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 entendeu? E Eu, essa, eu vejo esse é o esse ponto, assunto né? complexo, eu sinto esse É, assunto complexo. Porque quando eu pratico uma técnica de meditação, eu sinto que eu estou vivendo a meditação, em essência. Porque se meditação é testemunhar, e realmente meditação é testemunhar, eu posso testemunhar durante uma técnica. isso, Então, é exatamente. possível eu praticar uma técnica e me familiarizar com a essência da meditação, se realmente eu estou vivenciando a essência, que é testemunhar a técnica. Agora, elas são situações que te preparam a viver a essência sem a situação, porque elas são situações artificiais. E ele fala isso também nesse livro, nesse capítulo. Elas são situações artificiais que favorecem a você viver a essência. Só que você precisa entender que elas fazem parte de um processo. Se elas fazem parte de um processo, me parece que existe uma sutilização que seria natural. O que eu estou falando é que quem fica sempre na técnica bruta, na técnica de movimento, na técnica catártica, e não passa por um processo de sutilização das técnicas, a pessoa nunca vai chegar ao ponto de ficar além das técnicas, porque Uhum. ela está presa em um padrão de técnica. E, É. de alguma forma, ela não se permite essa sutilização, ela não confia nessa sutilização. Eu falei que isso é bastante complexo. Tem mais um ponto importante aí que eu quero acrescentar, mas você quer completar? Porque ele tem uma frase dele
que eu acho que ela, assim, ela é bem esclarecedora, porque ela fala a respeito de uma técnica, né? Ele fala assim, por exemplo, movimente o corpo, né? Aí que ele até cita, pode ser uma dinâmica ou a Kundalini, né? O cara traduz até como dinâmico, mas não é, é a meditação dinâmica, porque o Ele cara que errou. traduz conhece, né? Mas ele fala assim, mas por dentro permaneça uma testemunha, observando o Claro, corpo se movimentar. Quer dizer, sim. você movimenta o corpo, mas por dentro você é uma testemunha que está observando esse corpo se movimentar. Senão você fica só no movimento mecânico. Mecânico, 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 Não, aí não, você aí não vai tem nada a fazer, ver. Aí não é você faz um meditação. mês, 2 meses, 3 meses e acabou. Você não Não, chegou a aí não lugar. é meditação. Aí é exercício. É um exercício. Se ele não trouxe a consciência, a presença, o testemunhar na técnica. Mas o que, que eu estou batendo o martelo é em cima desse poder saborear algo mais sutil, Uhum. né? Poder aproveitar algo mais quieto, mais parado, mais silencioso. Aumentar esse tempo de silêncio, desfrutar mais. Eu acho que essa é uma ponte mais próxima do eu viver isso na vida. Porque Uhum. na vida não tem essa coisa de estribuchar. Não tem. Né? A vida é mais. Então você tem que chegar próximo. Agora, como eu estou falando, eu acho que esse assunto é bastante importante, porque a gente está falando, ou o Osho está falando, que tem um momento em que a gente abandona a técnica. Uhum. Agora, tem duas coisas: tem o apego, que eu acho que muitas pessoas têm, e tem uma outra coisa que também é muito perigosa: a pessoa abandonar antes da hora. Uhum. O ego, não, eu não preciso mais de técnica. Mas isso é apenas uma ideia favorável ao ego. Uhum. Mas que, se ela for observar com imparcialidade, ela vê o quanto a técnica ainda é importante. Uhum. Então é isso, né? Esse abandono precipitado talvez seja mais nocivo do que você se agarrar. Mas as duas coisas não são legais. Eu, pessoalmente, eu acho que se eu fosse abandonar técnicas, eu estaria sendo hiper precipitado. Uhum. Um dia, talvez, mas com certeza eu tenho clareza que não chegou esse dia ainda. Eu sigo praticando técnicas. É. A ideia é você, com as técnicas, procurar vivenciar essa essência fora as circunstâncias da técnica. Isso, Mas que exatamente. a gente percebe ainda que é necessário essa base que a Uhum. técnica traz para que seja vivido no dia a dia, a gente percebe. Uhum. Então, quando não medita, a gente falou, né? Eu passei um tempo viajando, não meditei nada, foi um caos. Enfim, as coisas são muito, tudo é muito delicado, né, Champac? É. Nem um lado, nem no outro. Champak Osho, ele fala bastante nesse capítulo sobre a metáfora, a linda metáfora do espelho. Inclusive tem um livro, né, que até eu traduzi, chamado Matsu, que era um mestre zen, O Espelho Vazio, que ele destrincha mais sobre isso. Mas nesse capítulo ele já dá umas pinceladas legais, né? Eu não sei se Uhum. você tem aí o texto dele, se você quer ler o que eu leio para a gente começar. Ah, pode ler, pode ler. Lê você, porque eu não anotei ele aqui Tá. especificamente. Assim, vamos lá. Eu acho que é inspirador, sim. Uhum. O ser mais íntimo é apenas um espelho. Coloque qualquer coisa diante dele e ele a refletirá. Ele se torna uma testemunha apenas. A doença ou a saúde, a fome ou a saciedade, o verão ou o inverno, a infância ou a velhice, o nascimento ou a morte. Qualquer coisa que acontece, acontece diante do espelho, jamais ao espelho. Isso é não identificação. Para mim, isso é sânias.
Torne-se como um espelho. Não se torne uma chapa fotográfica, isso é identificação. Naquela época havia chapa fotográfica, hoje deve existir ainda, não sei. Mas torne-se um espelho, as situações vêm e passam e o espelho permanece vazio. Como bate para você essa metáfora, Champac? Olha, Sargano, assim, até pegando essa questão da chapa fotográfica, que seria assim, a foto revelada no papel, né? Então, aquilo que estava acontecendo, o cara tira a foto, ela vai para um papel e fica ali cravada. Ela é aquilo e acabou, ela não tem movimento mais, né? Agora, no espelho, a imagem passa diante do espelho, vai embora e acabou. O espelho continua, ele não grava, não fica fixado lá igual numa foto revelada, né? Aquela coisa passa, né? E isso, Nisargan, eu acho que é um desafio muito grande, sabe? Muito grande. E, assim, dentro do que você falou, por exemplo, você fala assim, a infância e a velhice, né? Eu, por Pensei exemplo, nisso. eu estou com 75 anos, né? Então, vê assim, o que é a identificação, sabe? Que eu vejo assim, eu identificado com 75 anos, eu sou um senhor idoso. Quer dizer, um senhor idoso hoje, ele deve estar procurando uma igreja e um terço para rezar. Entendeu? No máximo, ele de noite ele assiste uma novela da TV Globo, entendeu? Ou se ele for um pouco mais erudito, mais intelectual, ele vai pegar um bom romance para ler. Mas ele não vai sair por aí saracoteando, entendeu? Procurando relacionamentos novos. Isso é para o camarada novo. Então, essa questão da identificação, de você sair disso, você não se identificar, é um desafio. Quer dizer, eu tô vivendo essa questão da velhice, entendeu? De buscar não estar identificado com um padrão de velhice. Agora, isso é um aspecto que ele fala de um montão de outras coisas. Na vida que a gente se identifica com um montão de coisa. É. A questão da velhice é algo que a gente está falando porque tem a ver conosco, né? Ela pode servir como exemplo, mas ela é um toque maravilhoso esse. É um toque maravilhoso esse. Porque se quem está assistindo não está. Eu estou com 66 anos. Se quem está assistindo está longe disso, vai chegar provavelmente ou possivelmente a 66 ou 75, né? Então, é bom já ir se preparando. Ou se a pessoa já tem essa idade ou próxima dela, é interessante que observe como funciona a mente. E esse ponto que você falou, Champac, da gente já criar uma ideia pré-programada do que significa isso, é condicionamento mesmo, não é a realidade, né? E eu percebo que eu não penso em idade, eu não me programo pela idade. Tem um amigo meu que ele falou assim, eu estava conversando com isso, eu tinha 61 tal, 62, não me lembro aí. Ele estava com 65. Eu falei, não, pô, eu não me sinto condicionado. Eu observo esses condicionamentos, mas eu não me identifico com esses condicionamentos e eu me sinto jovem internamente. Ele falou, mas você quando chegar nos 65 você vai sentir o peso, vai ter uma virada. Eu estou no 66. Não aconteceu a virada. Então, por exemplo, ontem, eu estava sem carro porque meu carro estava no mecânico e eu moro a 9 quilômetros do centro de São Francisco. Na verdade, 10 quilômetros até a mecânica, aquele lá no final, na entrada do lado de lá. E eu fui buscar o carro ontem. Estou sem carro. Como é que eu vou? Ah, com felicidade. Fui a pé, né? Tem altos, baixos, morro, tal. 9 quilômetros a pé.
Se eu estivesse sujeito ao condicionamento que normalmente se tem, cara, você tem 66 anos, meu. Você vai a pé buscar o carro 9 quilômetros? Eu nem aí. Eu fui feliz da vida. Então, é interessante a gente começar a observar, né, algumas vozinhas desses condicionamentos sociais, culturais, e validar ou não essas ideias. Isso, claro, vale não só para a velhice, mas para qualquer ideia. Eu tenho o nariz torto, aí você fica com aquela ideia. Aí você começa a criar toda uma história e o teu comportamento muda de acordo com essa vozinha. Se a gente fosse ouvir as vozinhas sociais, nós teríamos outro comportamento, né? Em Uhum. face da nossa idade. Mas É, sem as vozinhas, aí surge nós mesmos, surge a nossa própria energia, que não está identificada com nada. Isso é tão fantástico, é tão libertador, né? Então, é uma vigilância constante, né, Champaque? Porque se bobeia, entra, a gente endossa uhum. e começa a agir de acordo. Eu, assim, o que, uma, 2 semanas atrás, eu estava visitando lá, estava lá na Chapada Diamantina, né? Estava lá numa pousada de um amigão meu, amigo antigo, lá em Lençóis. Cara, e ele, assim, ele é camarada que gosta de pegar as trilhas e sair andando. E ele tem aquele reloginho que marca o tempo que você gastou indo e voltando. Pô, teve dia da gente andar 11 quilômetros. Eu com 75. E não é andar na trilha certinha, não, porque ele gosta de atravessar pelo caminho pior. Ele gosta de. Eu não conheço o caminho, a gente vai, corre o risco de se perder. Mas é aqui que eu quero ir, porque eu não conheço esse Que caminho. Aí você legal. tem que trepar em cima de pedra, pular de um lugar para o outro, atravessar o rio, entendeu? Então é tudo cheio de obstáculo. E no total, 11 quilômetros num dia. E eu fiquei lá quase 10 dias. Todo dia tinha um desafio. Porque ele acordava cedo, ó, tomar café e vamos pegar a trilha. E a gente saía para andar, entendeu? Quer dizer, eu tô com 75 anos, cara. É, beleza. E Isso é só um exemplo, né? É só um fato, porque eu acho que não é só isso, né? Não é só isso. não, Eu mas acho é que a questão importante, isso é é, importante. é, Uma exatamente. coisa que eu acho, Champagne, é uma coisa que nós estamos falando de coisas importantes, nós estamos falando de não ouvir determinados condicionamentos que, querendo ou não, existem, pairando no ar, e se a gente bobeia, a gente embarca. Mas uma coisa também que eu sinto, sabe, é a gente nem pensar na idade. Aham, Eu acho que é uma transcendência maior ainda. isso. A gente É, não importa. Não sei quantos anos você tem, sei lá. uhum. Que diferença faz? Né? Eu acho que isso ir até um pouco além, né? Então, também tomar cuidado com isso, nós ficarmos Luiz também. Argan, eu acho assim, você ter tido uma opção de ouvir alguma coisa dentro de você e fazer a opção de morar onde você mora. Aham. Não é o que socialmente toda a maioria das pessoas estavam fazendo. Não, Ultimamente, até as pessoas estão procurando ir mais para o campo, mas quando você foi, não era a proposta generalizada, nem é generalizada hoje, né? é, Então, eu acho que até assim, eu acho que é um montão de coisas que a gente escuta dentro da gente, entendeu? E a gente não simplesmente segue o rebanho, né? A gente poder ouvir e falar, cara, eu não quero isso para minha vida. Eu não é. quero isso para mim. Eu sinto dentro de mim que eu quero experimentar isso, entendeu? Eu falei aí de relacionamento, eu estou partindo para um tipo de relacionamento num formato que eu nunca vivi, entendeu? De eu ter meu espaço, eu ter o meu espaço de respirar no meu local, com uma pessoa que tem um espaço dela e tem a liberdade dela e tem o espaço dela respirar no espaço dela. Entendeu? Para mim, isso é novo. Eu sei muita gente já experimentou isso, experimenta isso. Para mim é novo. Então, É. essa coisa da gente se renovar e a gente questionar
aonde que eu estou indo, se eu estou só seguindo um padrão, só seguindo um condicionamento, entendeu? E essa pergunta, ir lá dentro e ver isso, entendeu? É. Eu acho isso é Isso, importante. isso é 10, né? Você identificar qual é a sua, Uhum. independentemente de qualquer outra questão. É. Aquilo te preenche, você saca que te preenche, você sente que te preenche, você sente encantamento por aquilo, vibra, você está afim, não importa o resto. Eu acho que, falando, a gente estava falando de espelho, a metáfora do espelho. O espelho é você se dar conta do que se passa na frente, né? Você só observar de uma maneira silenciosa. Agora, a gente pode observar o que se passa no nosso universo interno, né? Uhum. Não é só o que se passa fora. A metáfora do espelho, ela é um pouco deficitária, porque sempre é algo concreto que fica diante do espelho. Mas existe nessa metáfora do espelho algo sutil, que não é concreto. São as nossas preferências, são as nossas tendências, é o que nos encanta eu me dar conta disso, né? Uhum. E a partir do momento que eu me dou conta, fica claro. E aí ficar também na vigilância para que os condicionamentos que estão sempre batendo a porta não sejam acolhidos, né? Inclusive, Onissargan, à medida que a gente vai ouvindo isso aqui dentro e a gente vai vivendo, a gente vai tendo a oportunidade até de verificar se aquilo não foi uma coisa falsa, se não foi o condicionamento que ainda me Claro. soprou dizendo que é isso, porque aquilo era um hábito que eu já estava carregando e que eu estou trazendo ele de novo. Aí eu vou É. poder ver e falar, opa, é o processo de crescimento, né? É, Da você gente. falou algo agora que tem tudo a ver, né? Sempre, quando a gente se gaba de alguma coisa, pode ser que o motivo da gente estar fazendo aquilo não seja tão saudável. Daí a vigilância, né? Você tem que estar sempre ligado, né? Champac, esse capítulo foi 10, né? Foi Aham. ótimo a gente ter brincado com ele. Então, a gente estava falando, né, no outro, no outro OshoCast, a gente falou da importância das pessoas que curtem esse tipo de assunto e que se sentem mobilizadas a ajudarem aqui o YouTube, o algoritmo do YouTube, passe esse vídeo para mais pessoas. Aí, só lembrando, quem tiver afim, dê o seu like, ajuda sim, e Ajuda. faça o que você sentir que seja importante, se você quiser contribuir para que o algoritmo ele distribua esse vídeo mais vezes. Tem a ver isso, né, Champagne? Totalmente. É Tá isso. bom. Tá beleza. Então tá. Até a próxima. Até o próximo.